Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Rodrigo Saito e hoje nós vamos ver qual a diferença de um campo unique e uma chave primária. Vamos lá? A chave primária é a identificação única e não nula de um campo ou mais de uma tabela. Ou seja, a chave primária ela nunca se repete e sempre vai exigir algum preenchimento para poder estar sendo salva em uma linha da tabela do banco de dados. Chaves primárias podem ser simples, com um único campo, ou compostas, com mais de dois campos. E todos precisam conter um valor obrigatório. Mesmo em chaves compostas, é necessário que todos os campos estejam preenchidos. Um campo unique é a propriedade de um campo não chave, a qual precisa ter também um único valor, porém pode ser nulo. Dependendo da tecnologia do banco de dados, pode ter um ou mais registros nulos na mesma tabela. Esse é o caso que a gente vai ver na prática do Oracle e o SQL Server, como eles se comportam na parte de a gente fazer a definição de um campo unique. Há também possibilidade de ter campos unique compostos únicos e não nulos, funcionando dessa forma praticamente igual à chave primária. É possível então a gente fazer essa definição, no caso aí do Oracle e do SQL, e aí se a gente realmente deixar ela not null, vai funcionar praticamente como sendo uma chave primária. Campos unique podem ser usados para se fazer referência de chave estrangeira. A procura de dados pela chave primária ainda é mais rápida do que o campo unique. Vai ainda ter um pouco de diferença entre tecnologias. A gente tem que comentar um pouco depois, em outro vídeo provavelmente, sobre a diferença de campos cluster e não cluster. O SQL por si já considera por padrão campos primários, chaves primárias, como cluster. Então isso dá um pouco de diferença. O Oracle não, você tem que fazer essa definição manualmente. Vamos para o exemplo então, pessoal, mão na massa. Bom, pessoal, aqui a gente está dentro do banco de dados SQL Server, no meu caso é o 2022, tá ok? E a gente está utilizando o Docker, nesse caso aqui eu estou utilizando o Docker Desktop do Windows mesmo. Para esse exemplo que a gente tem, que a gente vai fazer com a parte das chaves únicas, das Unique Keys, a gente vai precisar de dois arquivos, tá ok? Um para o Oracle e o outro para o SQL Server. Eu vou estar disponibilizando os dois arquivos lá no nosso GitHub, onde vocês podem depois fazer download, fazer testes, estudos, para tirar as dúvidas aí de vocês, tá ok? Então, agora a gente vai estar fazendo essa parte 1 aqui, que é a parte do SQL Server, tá bom? Bom, vamos lá. Vou estar conectando a minha base master. Vamos dropar o banco de dados teste, caso ele exista. Vou estar criando um banco de dados teste, tá ok? E vou estar usando esse teste aqui, ó, use test, tá ok? A partir desse momento, ó, tudo o que eu criar de objeto vai estar nessa base de dados. Vou aumentar um pouco mais aqui para vocês. Estou verificando se existe uma tabela chamada cliente, né, um object ID do tipo tabela. Se tiver, dropa. Beleza? Agora a gente vem para a parte da criação da tabela de testes efetivamente. Aqui a gente está fazendo a criação de uma tabela chamada cliente. Code.cli vai ser a nossa chave primária, tá ok? Unique Constraint vai ser essa daqui, ó, o CPF do cliente. Tá? E aí a gente tem o nome do cliente e o PIS do cliente, que são campos comuns. Então, apesar de o CPF do cliente não ser chave primária, ela vai precisar consistir dados únicos também, tá ok?
F5 para executar, criamos. Estamos fazendo agora, ó, a inserção de dados tranquilo, normal, dentro dessa nossa tabela. Não é para infringir nenhum tipo de regra que a nossa tabela tenha sido criada. F5 aqui, ó, fez normalmente. Vou fazer a inserção de dados, certo? Em mais uma linha, porém agora com o CPF do cliente com null explícito, tá ok? Lembrando que o SQL Server ele permite, né, fazer a inserção de um nulo aqui para gente em uma chave unique. Beleza, inseriu. Vamos dar uma olhada de como ficou essa tabela? Aqui, ó. Então eu tenho esses 4 registros e o último, que é o do José de Souza, ele está nulo aqui, ó, tá bom? Agora eu vou tentar fazer, ó, a inserção de mais um dado. Código do cliente 5 não existe ainda aqui na minha tabela, então eu não vou violar ele. Antônio Amaral, nulo, ó, mais uma vez, explícito, tá, no meu CPF do cliente. E o meu PIS aí é um outro número de PIS. Então, é uma tentativa, só que o SQL Server, ele barra, ó, tá ok? Então, ele está falando aqui, ó, cannot insert duplicate key in object dbo.client, né? The duplicate keys value is null. Então, aqui ele está considerando o null como se fosse realmente um dado já inserido, e aí ele não deixa fazer essa inserção, tá ok? Aí aqui a inserção, mais uma vez, né, de nulo na minha, no meu campo PIS, ele vai deixar, tá ok? Ó, são 2 campos normais. E agora que eu fiz a inserção de um último dado aqui, né, o CPF CLI com todo o número 7, eu vou tentar fazer a inserção novamente desse cara aqui, ó, 777, tá? Ó. Então já existe, é para ele reclamar, né? Lembrando que a chave primária, ó, ela não está sendo ó, violada, tá? Então, mais uma vez, ele foi lá e vai reclamar, ó, cannot insert duplicate key in object trau, tá bom? Então, tá funcionando. O unique key tá funcionando. Se a gente ver como ficou a nossa tabela agora, ó, beleza, eu só tenho um registro só com CPF do cliente, todo mundo 7, tá bom? Beleza. A gente vai fazendo um teste agora de relacionamento com uma unique, né? Geralmente, uma chave estrangeira liga-se a uma chave primária. Então, a gente vai estar criando essa tabela aqui, vendas. Aqui vai conter a nossa chave estrangeira para a gente ligar com a unique da tabela cliente e não com a chave primária, tá? Então, create table venda. Venda ID é a minha chave primária da tabela. Data é do tipo date aí, né? E o data ele tá com abre e fecha colchetes, por quê? Porque senão o SQL ele pensa que é um comando, tá? Ele fica azul. Então aqui a gente está falando que é um campo normal, não tem nada a ver com comando. CPF cliente, eu vou estar colocando o varchar o char11, que é do mesmo tipo do CPF CLI da tabela cliente, então tem que ter aí nesse caso o mesmo tipo, isso daí não pode mudar. E aqui, ó, constraint primary key vai ser o venda ID, constraint FK venda CPF cliente, que é um nome que eu estou dando da minha FK, poderia ser X, poderia ser Y, tá? É do tipo foreign key CPF CLI, ó, CPF CLI. E ele está fazendo referência com quem? References. Na tabela cliente CPF CLI. Aqui geralmente iria o que? A minha chave primária da tabela cliente, tá? Mas a gente não está fazendo isso. A gente está fazendo a foreign key se ligar com a unique da tabela cliente. Vamos lá, ó. Vou tentar rodar. Beleza, passou com sucesso. Ó. Então ele deixa fazer. Vou fazer a inserção da tabela de vendas sem violação nenhuma, tá? Ó. Venda ID 1, venda ID 2 com CPF 111222 que já existem na tabela cliente. Então, ó, é para dar certo. Beleza? Agora aqui, certo? O CPF 9999, ó, não existe na minha tabela cliente. Então, ele vai precisar constar uma mensagem de erro. Beleza? Ó, mensagem de erro.
the insert statement conflicted with the foreign key, aí o nome da minha constraint, the conflict occurred in database test table dbo.client colon cpf clean. Beleza, funcionou. Tá funcionando as regras de chave estrangeira perfeitamente. Então, esse foi o outro teste que a gente fez. E criação da chave unique composta, tá? Aqui a gente vai estar criando uma tabela aula. A gente sabe que deveria já estar em todas as formas normais. Em vez de varchar, eu precisaria já ter colocado campos ID do tipo int, mas enfim, é só para a gente realmente testar a unicidade, né, do meu composto que a gente está fazendo. Então, ó, o ID aula é a minha primary key dessa tabela e o unique key ele é composto pelo professor, disciplina e turma. Então, o conjunto dos três é que não pode se repetir, tá ok? Executa, criamos a nossa tabela. Vamos fazer a inserção, ó, aqui sem nenhuma violação, tudo vai dar certo aqui. Beleza. Vou fazer a seleção da minha tabela que foi inserida agora os registros. Então todos aqui, ó. Ana, português, turma 1, João, algoritmos, turma 1, José, lógica, turma 1. Beleza. Agora aqui é uma tentativa de inserção. Por quê? Porque eu vou, mesmo não tendo a minha chave primária violada, eu já tenho o João, certo? O João, algoritmos, turma 1A. João, algoritmos, turma 1A. Ó. Tá ok? Então já existe isso daí. Eu tenho conjunto agora sendo o quê? Único, consistido. Vamos tentar fazer para dar errado, né? Beleza, ó. Unique key, violation of unique key constraint, o nome da minha constraint. Aí ele está falando aqui, ó. The duplicate key value is João, algoritmos, turma 1. Beleza? Fez certinho, tá? Consistiu certinho. Bom, outra inserção de dados não existente. Agora aqui, João, banco de dados e turma 1 não existe ainda na minha tabela, né? Ele conseguiu fazer, tá ok? Selecionando todas os registros da minha tabela aula, ó, todos eles foram inseridos. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, consistência de múltiplos campos ou com campos compostos na Unique também. Ele faz certinho aí pra gente, tá ok? Vou estar apagando a minha tabela aqui venda, vou estar apagando a minha tabela cliente, tá ok? Vou voltar para o banco master e vou dar um drop na tabela teste, na tabela não, no banco de dados teste, tá ok? Então, primeira parte a gente fez aí do nosso teste dentro do SQL Server. Vou abrir o Oracle aqui, ó. Está carregado o arquivo, tá ok? Essa é a segunda parte do nosso arquivo, tá ok? Ó, a parte do Oracle. Então a gente vai fazer a criação de uma tabela e vamos testar como é o comportamento dele. O Oracle, por sua vez, é a mesma tabela, tá? Só que por convenção ele tem tipos de campo, tipos de dados diferentes do SQL Server. Em vez de int é number, em vez de varchar é varchar2, tá ok? O char é o mesmo, constraint, ó, a mesma coisa. Então, para criação de tabelas é muito parecido entre o Oracle e o SQL, né? O SQL Server, com exceção aí dos tipos de dados que a gente tem que pegar e adaptar. Vamos então fazer a criação. Ó. Criamos a nossa tabela. Vou fazer a inserção normal dos meus dados sem violação nenhuma. Fez a inserção. No Oracle a gente precisa dar o commit para poder estar realmente efetivando os nossos dados dentro de uma tabela, tá? Ele não é autocomitante igual ao SQL Server. Esse assunto a gente pode ter até um outro vídeo para falar quais são as vantagens e desvantagens de ser ou não ser autocomitante. Mas o fato é que o Oracle não é, então você tem que explicitar. Beleza, agora gravou.
vou fazer o que? Ó, inserir um dado null explícito no meu CPF CLI. Lembrando que o meu CPF CLI, ó, ele é uma unique, tá? Na tabela. Então, ó, vou fazer a inserção dele. Fez a inserção. Vou comitar, realmente efetivar. Efetivei, ó. E agora eu vou tentar fazer o que? Mais uma inserção de um null explícito no meu CPF CLI. Executar. Ele deixou fazer. E vou comitar, tá, pessoal? Não é por causa do commit que não dei aqui, é por ele não ter feito, tá? Ele fez realmente. Se eu der um select asterisco from cliente agora, ó, eu posso ver que no meu CPF CLI tem 2 nulls aqui, ó. Tá ok? É uma característica do Oracle, tá? Quem é que tá certo agora, o SQL Server ou o Oracle? Cada empresa tem visões diferentes, tá, pessoal? O SQL Server tem uma visão, a Microsoft tem uma visão e a Oracle tem outra. Não existe o que é certo e o que é errado. Agora, na minha opinião, se eu fosse realmente implementar algo, eu acho que como o Oracle se comporta seria melhor. Geralmente, quando eu tenho campos not null que precisam de unicidade, a chave primária resolve. No caso do unique do SQL Server, ele me deixa fazer a inserção de um único campo null. Eu não sei se isso ajuda tanto, tá? No Oracle, ele consiste o unique, então ele vai lá falar que realmente é um campo que não pode ser repetido e deixa fazer a inserção de outros vários registros null. Tá ok? Para mim tem mais lógica, mas mais uma vez, não tem certo e não tem errado. Cada empresa enxergou essa implementação de uma forma diferente, tá bom? Vou finalmente então dropar aqui, ó, e tirar essa tabela fora e já era, tá ok? Para o drop, pessoal, no Oracle aí é um comando de Data Definition Language, tá? Não existe commit para isso daí, só para manipulação de dados, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Essa é a diferença entre o Oracle e o SQL Server no caso das unique keys, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês aprenderam um pouco mais, né, esclareceu mais alguma dúvida que vocês tinham, deem um like no vídeo, ajuda a gente bastante a saber se a gente está no caminho certo, de estar postando aí essas dúvidas mais técnicas para vocês, tá ok? Curta o nosso canal e até mais!